Olá, seja muito bem-vindo ao Café com Bíblia, o devocional diário aqui da Primeira IPI de Santos. Nesse nosso primeiro episódio, eu gostaria de convidar você para que juntos possamos refletir a respeito de um sentimento que é terrível e que muitas vezes tem atormentado o coração de muitas pessoas: a culpa. Como lidar com um sentimento devastador como a culpa? Como lidar com as consequências de atitudes que tivemos, de palavras que falamos, da nossa omissão diante da necessidade de ter que agir e que por vezes trazem um peso ao nosso coração, torna a nossa vida mais difícil de ser vivida e muitas vezes prejudica a nossa mente e nos faz chorar. Às vezes, se não literalmente, mas chorar por dentro, entristecendo o nosso coração. Eu tenho para mim que as respostas que o nosso coração precisa vêm da palavra de Deus. E por isso eu gostaria de convidar você para ouvir a declaração de Davi, um homem segundo o coração de Deus, mas que por ceder ao pecado, acabou cometendo adultério e tantos outros pecados em decorrência desse, e que se viu num momento muito difícil da sua vida. E a declaração desse homem, que tinha que conviver com a culpa do pecado não confessado, com as consequências de suas más decisões, foram essas. Salmo 32. Bem-aventurado, ou seja, feliz, é aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado é aquele a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há engano. Enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a sua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei, e disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. O relato de Davi, dessa sua experiência particular com o sentimento da culpa em decorrência de um pecado contra Deus, como eu disse, o adultério, assassinato e vários outros pecados que decorreram deste primeiro, foi justamente essa, a constatação de que viver na culpa, viver tendo que lidar com um sentimento tão devastador como esse, é quase impossível. É apenas sobreviver. E Davi diz, abrindo seu coração, que enquanto calou o seu pecado, enquanto ele não decidiu resolver o motivo que trazia o sentimento da culpa ao seu coração, a sua vida era difícil de ser vivida. Ele usa um exemplo muito interessante. Ele diz que a sua vida se tornou em sequidão de estio. É como se o seu coração, a sua alma, fosse árida como o deserto. Um outro exemplo que ele usa é como se os seus ossos tivessem envelhecido. Não havia mais vigor, não havia mais alegria na vida. E é exatamente essa a consequência da culpa. É exatamente essa a consequência de nós não resolvermos problemas que precisam ser resolvidos no nosso coração. Portanto, nessa manhã, eu quero convidar você a investigar o seu coração. Quem sabe você tem enfrentado um dilema assim, consequências de decisões que foram tomadas, atitudes, palavras que foram ditas e que você se arrepende. Coisas que, se você pudesse, você faria diferente. Nós podemos olhar para essa palavra e nos apropriar da solução de Davi, da solução bíblica para o sentimento da culpa.
confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Confessarei o meu pecado e tu perdoaste a iniquidade do seu servo. Isso nos faz pensar que a solução para a culpa, para um sentimento tão terrível que assola muitas vezes o nosso coração, é abrirmos o nosso coração diante do Senhor, é confessarmos a Deus a nossa necessidade, é pedirmos o auxílio de Deus, o perdão de Deus para aquilo que nós fizemos. E assim, a partir desta reconciliação com Deus, buscarmos a reconciliação com alguém que eventualmente nós tivemos algum problema. Nós precisamos aprender a lidar com o nosso passado, para que tenhamos estabilidade no presente e esperança em relação ao futuro. Portanto, não adie a solução para a culpa que eventualmente você carrega no seu coração e na sua mente. Confesse ao Senhor, peça para que o Senhor perdoe você do seu pecado, da sua falta, e segundo a palavra de Deus, há perdão para um coração arrependido em Cristo Jesus. Eu quero orar com você, porque me vejo exatamente como necessitado dessa palavra, de investigar o meu coração e perceber que não há possibilidade de caminhar sem que Deus perdoe as minhas faltas. Vamos orar? Deus querido, nós te agradecemos por esse dia. Te agradecemos pelo privilégio de poder falar contigo e abrir o nosso coração na sua presença. Peço a Deus que o Senhor perdoe os meus pecados, porque de fato, Deus, eu sou pecador. Peço a Deus para que o Senhor me ajude a lidar com os dilemas do meu coração. Assim como eu peço a Deus que o Senhor perdoe os pecados de cada um dos meus irmãos que me acompanham nessa manhã. Que o Senhor, ó Deus, os ajude. Que o Senhor, ó Deus, permita que possam, ó Deus, aprender a lidar com o sentimento da culpa e se livrar dele. Porque quando nós confessamos o nosso pecado, diz-nos a sua palavra, o Senhor é fiel para nos perdoar. Por isso, Deus, nós pedimos, trate o nosso coração, purifique a nossa mente e permita-nos, ó Deus, sentir a paz que só o Senhor pode conceder. E que a bênção do Senhor Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, seja sobre as nossas vidas durante todo esse dia, em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom ter você por aqui. Nos encontramos amanhã, de novo, às 7 horas da manhã. Espero que você tenha um ótimo dia e, é claro, um bom café com Bíblia para todos nós. Tchau!